Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Facine, esse aqui é o Zé Brandão e a gente está fazendo aqui o nosso primeiro podcast, totalmente no improviso, a gente não combinou nada. Como é o primeiro podcast, a gente combinou uma coisa. Uma coisa. Que a gente vai falar sobre Primeiros. Primeiros qualquer coisa. Você tem que trazer uma pauta que é primeiro. Primeiro. E quem não conhece o Zé é um grande animador, diretor de animação, produtor, roteirista, faz tudo de animação. Quem não conhece o Thiago, grande fotógrafo, faz tudo do mundo, do audiovisual, das gravações, dos textos, da sociologia, da porra toda. E aí a gente decidiu que hoje a gente vai fazer um primeiro teste aqui e a gente vai falar sobre o primeiro. Ele trouxe uma lista de primeiras coisas que eu não sei quais são e eu trouxe uma lista de primeiras coisas que ele não sabe quais são. Não sei. Vai você ou vou eu? Vai tu. Vou eu? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, puxando a sardinha pro meu lado, não vou fazer, vou falar de fotografia rápido. Bom, não. Fala devagar. Eu quero falar o seguinte, cara. Tem uma coisa na fotografia interessante que a fotografia é uma invenção meio coletiva. Várias pessoas meio que contribuíram com pequenas coisinhas. Um cara descobriu ali uma química, o outro descobriu uma coisa e tal. Mas meio que se atribui a invenção finalizada ao daguerreótipo, do Daguerre. Esse é famoso, né? Ah, Daguerre é um cara. Daguerre é o cara que ficou famoso do daguerreótipo. Mas me diz uma coisa, já te interrompendo. O Daguerre fez isso daí que você vai falar. Antes mesmo daquelas câmaras oscuras lá que a galera da pintura usava, tipo... Não, isso aí é muito anterior. Então, por isso que é difícil, né, saber, né? Porque são passos, né, da tecnologia. Né? Não, outro dia eu vi um cara que mostrou um asiático que desenhou algo parecido com isso 100 anos antes, entendeu? Sei lá, é tudo muito complicado. Pode crer. É uma invenção de... Todo mundo deu um pouquinho de si ali. Mas quem levou o crédito foi o Daguerre. Quem levou o crédito foi o Daguerre, que foi o cara que ganhou a grana do governo francês para a patente ficar pública. A invenção era tão boa que falaram assim, vamos jogar no mercado isso aqui, vamos dar um dinheiro. Mas é o governo investindo em tecnologia? Então, que coisa... Nunca acontece. Não é possível. Nunca acontece. Bom, porque, enfim. Um cara que estava na boca de inventar e que inventou meio que junto ali sozinho um processo muito parecido foi um tal de Bayard. Também francês. Também francês. E o Bayard... E teve um brasileiro também, mas eu não vou falar dele hoje. O Bayard, cara, quando ele viu que o governo comprou a invenção do Daguerre, deu a patente para ele e não... creditou ele, que estava ali cabeça com cabeça na invenção. Ele fez uma foto de si mesmo morto, como se ele tivesse se matado. Mas era caô, era fake news. E botou uma carta póstuma de tão revoltado. Então, assim, uma das primeiras fotos... Isso é em 1839, cara. Caraca. Uma das primeiras fotos do mundo, cabeça com cabeça ali com o inventor, já era fake. Já era fake news. Já era fake. Já era staged. Já era ele, assim. Depois eu vou até jogar aí na tela em alguma edição, que é muito... E a foto de época é toda, né? Ainda bem rudimentar. Mas como que era a máquina, o aparelho? Aquelas máquinas enormes, né? Com filmes 6 por 8 polegadas ou 8 por 10 polegadas. Esse era o daguerreótipo. Não, esse não era. Isso era coisa que o Bayard... Sim, mas essa primeira que o Daguerre ganhou aí o crédito... Era daguerreótipo. Era o daguerreótipo, que era a primeira máquina fotográfica. Um tipo, né, de máquina. Não sei se ainda considerava-se máquina fotográfica, né, cara? Devia ter outro nome. Mas essa é uma primeira coisa que eu queria trazer. Essa coisa do primeiro... Não, é que já é o primeiro fake, isso é que é bom. Isso, não só a primeira... invenção de máquina fotográfica, com a primeira foto, mas também o primeiro fake news a gente está vivendo aí um mundo das inteligências artificiais, das imagens geradas por computador. Vai dar muita merda essa porra ainda. Vou fazer uma contigo. Não, faz não. Comigo, vou botar uma cara mais bonita aqui. Então, cara, esse negócio de primeiros realmente é sempre discutível, né, cara? A gente aqui no Brasil acha que, por exemplo, quem inventou o avião foi o Santos Dumont, caramba, tem aquela... Eu defendo que é o Santos Dumont. Então, mas aí... Então tem esse negócio de primeiro, é sempre muito complicado, né? Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora, né?
e falar também das primeiras animações, né, cara? A primeira animação que o povo considera animação mesmo, né? Porque é isso. Existiam os tais dos brinquedos óticos antes, né? Tipo aquelas tractanas óticas que, pô, os caras já usavam algum tipo de projeção e tal. Mas a primeira que é considerada animação mesmo é a tal do Emile Cole lá com Fantasmagorie, né? Que era uma animação preto e branco, de boneco de palitinho e o caramba, meio surreal, sem uma história e tal, né? E foi considerada a primeira animação ever, assim, né? Só que a primeira animação brasileira, isso foi em 1908, o Emile Cole. A primeira animação brasileira é de 1917, então a animação brasileira já fez 100 anos. Foi um cartunista, sempre um cartunista chamado Seth, que aí ele foi lá e fez essa primeira animação chamada O Kaiser, porque já estava naquela pré-guerra ali, pré-primeira guerra, então o Kaiser alemão já estava fazendo um monte de merda e tal, querendo já conquistar países ali na Europa e tal, e aí ele fez essa primeira animação chamada O Kaiser, que foi projetada no cinema, acho que foi no Odeon até aqui no Rio, só que dessa animação não sobrou mais nada, cara, tipo, não sobrou mais nenhum frame, não sobrou mais nada, então a única coisa que tem é uma imagem que é tipo um still, né, tipo um frame do filme que foi publicado no jornal dizendo que ia estrear. E aí, como não existe mais essa primeira animação brasileira, quando a animação brasileira fez 100 anos, em 2017, a galera foi lá e reproduziu o filme do Kaiser de novo, livremente. Então, juntaram 10 animadores. O roteiro. Então, a gente meio que foi freestyle, assim, entendeu? Tipo, cada um dá uma ideia. Freestyle, a galera foi meio que uma homenagem reproduzindo essa animação, né? Mas essa foi a primeira animação brasileira. E aí tem muitas primeiras animações, né? Então tem a primeira animação ever, aí também tem o lance do primeiro longa-metragem de animação, qual foi? Qual que você acha que foi o primeiro longa-metragem de animação? Eu sei qual. Você sabe, né? Mas tem muita gente que acha que, por exemplo, foi Branca de Neve e os Sete Anões, né? Sim. Só que Branca de Neve e os Sete Anões é de 1937. No mesmo ano de 1917, que é a primeira animação brasileira, tinha um argentino chamado Quirino Cristiani, que ele fez o primeiro longa-metragem de animação chamado El Apóstolo. Só que, pô, ninguém viu essa parada também é considerado meio que um filme perdido. Também, né? Então, a verdade é que, como o Branca de Neve foi esse grande sucesso, só 20 anos depois, né? 20 anos depois da primeira animação longa-metragem, né? De um argentino, que veio eu ia falar Turma da Mônica. Veio Branca de Neve e tomou esse posto aí, né, cara? Entendi. E tua? Cara, a minha primeira animação foi provavelmente um teste de animação que eu fiz no Flash, assim, mas sem isso. Mas não vale. a primeira animação... Primeira memorável, cara, assim... eu fiz muitas animações assim pra propaganda e tal, mas a primeira memorável, eu acho que foi uma vinheta de um programa universitário da UERJ chamado Tubo de Ensaio, que foi maneiro, eu achei que ficou legal. Posso colocar um trechinho depois, mas aí depois a animação... Tu tem guardado? Tem. Aí depois a primeira animação minha que virou mais assim, foi... que eu trabalhei, foi um filme da Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço, que é considerado um dos 10 piores filmes da história, segundo o IMDb. Tô no IMDb. Só que eu não sou o autor, né, cara? Eu fui só um animador nesse filme. Mas depois a gente fez um filme da Turma da Mônica com Aventura no Tempo. Mas a minha primeira animação mesmo, a primeira filme mesmo, assim, foi um curta-metragem chamado Ratos, que conta a história de quando a peste bubônica estava sinistra no Rio de Janeiro. E aí o Oswaldo Cruz teve a brilhante ideia de mandar caçar rato, a população caçar rato. E aí, como malandro é malandro e mané é mané, teve gente no Rio de Janeiro que começou a criar rato. Plantação de rato. Para vender pro Oswaldo Cruz, né, cara? Então a gente fez um curta-metragem chamado Ratos. Mas aí depois veio Tromba Trem e aí foi até chegar aí Irmão do Jorel e etc. Mas é isso, cara. Essas coisas de primeiras é punk, assim. Eu ia, inclusive, te fazer uma pergunta. O que tá passando aqui, gente, na tela, é
um pixelation, que é um tipo de stop motion, que a gente fez vários juntos. Eu ia perguntar pro Zé qual foi o primeiro pixelation que a gente fez junto, mas ele já me falou Eu já que não falei sabe. que eu não lembro, né, cara? Mas provavelmente foi uma dessas coisas do baile Coringa, que é Eu tipo acho que isso foi lá daí. no corredor do teu prédio, cara. Eu acho que foi tipo uma dessas coisas do baile Coringa. O baile Coringa era uma festa que a gente fazia aqui no Rio de Janeiro, do nosso amigo Cristiano, DJ, e a gente sempre colocava umas coisas no telão e a gente fez um tipo de stop motion que é o pixelation, o pixelation é você, ao invés de usar um boneco de massinha e tal, você usa pessoas para produzir a animação stop motion, né? Tinha muito disso no National Film Board do Canadá, né, são a galera que sempre fez muita animação experimental, né? E aí a gente fez uma pro baile Coringa, que eu acho que eu tô mais lembrado qual é agora. Qual é? A gente pode botar. Eu acho que é uma que a gente fez que fez dentro de casa e do lado de fora também. Lá no corredor do 64? Que tem no corredor, mas também tem do lado de fora, tem do lado de dentro. Isso. Eu boto um trechinho aí. Depois, essa é boa, eu gosto. Inclusive, eu lembrei uma outra coisa. Eu lembrei agora, cara. Que a minha primeira câmera que eu usei para trabalhar na minha vida, semi-profissional, sim. Depois que eu consegui dar um upgradezinho na minha vida para comprar uma câmera melhor, eu te vendi. Me vendeu, tenho ela até hoje. Tem até hoje? Tem ela até hoje. Ué, é o quê? Ela é semi-profissional, então a lente dela é fixa. Mas era o quê? Ela não troca. É uma Sony. É uma Sony. E eu usei muito para fazer stop motion, cara. Ela era boa porque ela tinha como você colocar um grid na tela. Uhum. E aí, quando você consegue colocar o grid na tela, quando você vai fazer aqueles pixelation que a gente pode colocar aí, em que você centraliza um objeto e você fica fotografando aquele objeto centralizado em diferentes lugares, ela é muito boa, porque você usa o grid e centraliza muito bem. Quantos anos tem? Nem sei, cara. Mais de 20. Não, mais de 20? Mas, com certeza, mais de 20, cara. 2024, 2004, será? Com certeza. Pode ser. Com certeza. Mais de 20 anos. Ó, já tinha câmera digital boa pra gente fazer nossas brincadeiras há 20 anos atrás. Sim. Eu também, na faculdade, fui meio pioneiro com uma câmerazinha digital saboneteira Fuji. Era muito maneira. Que, era 360 pixels. Tá na moda agora, inclusive. O jovem descobriu a Cybershot, né? O jovem agora tá descobrindo aquela estética que tem um flash meio feio, que é a estética da Cybershot, e estão voltando a usar. Eu já vi na internet. Mas usar a câmera ou o celular com filtro? Não, a câmera. Pegar a Cybershot velha e usar pra ter aquela estética. Maneiro. Pegar uma velha. Pegar que pra gente já não é tão velho. Eu tirava foto com filme. Com filme. Esse negócio de tecnologia é muito legal, porque eu trouxe um primeiro também aqui. Fala. Não, porque é o seguinte, né? A gente já é de uma era que ouviu muito vinil. Sim. E principalmente muita fita cassete, né, cara? Eu, na verdade, eu tinha pouco vinil, na verdade. A minha irmã tinha mais, meu pai tinha alguns também. Caixinhas cheias de cassete. Eu tinha mais, era fita cassete. Muito porque também alguém gravava pra mim. Tinha muito isso, né? De fazer as fitas, né? Pra você, fazer uma fita pra um amigo, fazer uma fita pra uma menina, né? E eu tinha, então, muita fita cassete, cara. E eu, assim, sempre fui uma pessoa de poucas posses, principalmente na infância e adolescência. Então, o meu primeiro aparelho de CD levou muito tempo para chegar lá em casa. Eu fui ter um primeiro aparelhinho que tocava CD, um sonzinho 2 em 1, 3 em 1, né? Era rádio, cassete, CD. Era um 3 em 1, pequenininho. Que foi onde eu pude comprar meus primeiros CDs. Mas olha só, cara, já tinha CD no Brasil, sei lá, desde 85, sei lá. Sério? Não, mas o meu primeiro CD que eu comprei, foi no final de 93 e início de 94. Eu também, certamente. Já fazem 30 anos. Né? Até porque ninguém mais tem CD. O primeiro CD que tu comprou, eu não lembro. Então, eu lembro, cara. E aí isso é engraçado, porque assim, pra ver como o jovem é eclético. O primeiro CD que eu comprei, cara, meu primeiro CD é da banda sueca de pop music Ace of Base. Cara, eu acho que o meu primeiro CD que eu comprei foi Duke, do Green Day? Do Green Day. Mas Qual então, ano?
Não sei. Deve ser, deixa eu botar aqui. Talvez 96, 97. Então, mas eu acho que foi o meu primeiro. Então, eu tava muito na dúvida se eu comprava um clássico. Logo eu fiquei muito impressionado. Eu não queria comprar uma coisa que eu já tivesse em cassete. E aí eu fui lá e, pô... 94? Duke é de 94? 94? Ah, então foi mais... Então, aí olha que doido, né? Como a juventude é eclética, né, bicho? Eu comprei o CD do Ace of Base, que é, porra, um popzinho, que inclusive pra galera da época que já era roqueira, era até meio era né? totalmente tosco, falar, caraca. Então, e aí pra você ver como a parada é doida, né? O jovem é eclético. As minhas fitas cassetes tudo era de rock brasileiro, principalmente Legião Urbana e tal, não sei o quê. Já tava começando a ouvir umas coisas também, tipo Chico Science, Nação Zumbi, umas coisas legais assim. Mas o meu segundo CD, olha que parada, olha como né, é distante. O meu primeiro foi o Ace of Base. O meu segundo, que eu comprei logo na sequência, foi o disco intitulado, não é o primeiro deles, mas é intitulado Racionais MCs, que é o que tem uma pintura de um homem negro atrás de grades, assim, chama Racionais MCs. É o Racionais. Racionais MCs, porque eles têm 2 discos antes desse. Entendi. Mas esse foi o que eu comprei. É de 93 ou 94. Acho que é de 93 esse disco. Então, assim, Ace of Base é o Racionais. Do Ace of Base é Racionais, cara. É por isso que a gente hoje tem esse gosto musical maluco aí, Bom cara. Demais, cara. O primeiro que eu ganhei da minha irmã, na época eu gostei, mas hoje em dia eu tenho um pouco de ranço. Ela me deu o Melhores da Pan, da Jovem Pan. Essas coleções eu adorava, cara. Porque na época... do melhor do Oscar. Porque na época a Jovem Pan não era conhecida por... direita, ultradireita. A voz de uma visão não, política, a Jovem Pan, a gente lembrava, era de música, né, cara? Era de música pop, o caramba, né? Então, foi muito doido que eu ganhei. Eu comprei o Ace of Base, comprei o Racionais MC e ganhei os Melhores da Pan, né? Tipo, hoje em dia, né, cara, essas coisas não se misturam, eu acho, muito, né? Não sei, talvez. Se mistura diferente, né? Se mistura tudo coisa de velho. Nesse sentido, tá tudo certo. Coisa de velho. Coisa de velho. Tudo antigo. Deixa eu ver mais um primeiro aqui. Vai de primeira. Caramba, eu tenho uma boa aqui. Eu tenho uma boa que puxa várias. Tu pode escolher. Não, fala tu, pô. Primeiro amor platônico de uma pessoa que você se apaixonou, que era uma celebridade da TV ou da novela ou de algum lugar. Ou tu pode falar ou essa, ou... Aí eu não sei, porque tu não toca. Eu ia falar a primeira música que eu aprendi a tocar. Eu não toco. Mas tu pode também entrar numa de cantar. Então, vamos lá. Primeiro amor platônico. Maitê Proença em Dona Beija é a primeira que eu lembro. É mesmo? Eu era bem criança em Dona Beija. E tu amor? Cara, a parada era meio doida, né, cara? Porque as crianças... Tu achou que ia casar com ela um dia, na sua cabeça de criança. Não sei. Eu achava ela era muito linda, né, cara? E a novela tinha uns soft porns, assim, né, cara? Cara, eu me apaixonei perdidamente pela mulher do Flashdance. Pode crer. Mas demais, Tu lembra o nome dela? Não, aí eu ontem, fazendo minha lista de primeiros aqui, eu falei, caralho, como é que eu fui apaixonado? Foi a minha primeira grande paixão, foi a mulher do Flashdance, e eu não sei nem o nome dela. Aí eu entrei na internet e googlei mulher do Flashdance, óbvio. Cara, ela nunca parou de trabalhar, eu já vi várias coisas dela e eu nunca reconheceu. Porque eu me apaixonei pela mulher do Flashdance, não pela atriz. Sim, pela personagem. Pela personagem. Ela, inclusive, ela é a dona do bar do Boba Fett. Agora? E ela é a... Agora não, já tem um tempo, né? O Boba Fett, o livro do Boba Fett, não tinha um bar. Sim. A dona do bar é ela. Sim. E assim, que já tem uns 10 anos, aquele filme Livro do Eli. Book of Eli, que é com o Denzel Washington. O Denzel sai peixeirando todo mundo. Porque ele quer guardar machete. É isso. Porque ele quer guardar a Bíblia. Ele quer guardar a Bíblia, ele sai matando todo mundo. Pô, nada mais cristão. Nada mais cristão do que matar geral pela Bíblia. Vamos enfiar a espada em todo mundo que quiser pegar a Bíblia. E aí ele tá naquele pós-apocalíptico e tem uma deficiente visual. Essa é a mulher do Flashdance. Jennifer Beals, alguma coisa assim, Beals.
Pode ser uma Alguma pessoa coisa. com um sobrenome meio francês. Essa é a mulher do Flashdance, foi meu primeiro grande amor platônico. E você falou de música, né? Qual foi a primeira música? Quando eu tive banda, eu era o mais mala de todos, que era o quê? Não sabia tocar porra nenhuma e ia cantar, né? Isso é aquele típico frontman, né? Difícil achar quem bota a cara. Eu adorava todo botar a mundo cara. escondido no instrumento, cara. Não, eu adorava botar a cara e eu botava a cara, a gente tinha nossa banda na escola. E como eu não tocava nada, no máximo um meia-lua ali ficava batendo. Mas a primeira música que eu lembro de eu aprender a letra inteira, e eu acho que eu aprendi meio que para desafiar minha irmã, porque foi ali, eu tinha uns 9 anos, em 89, eu aprendi a letra de Faroeste Caboclo inteira, e eu ficava cantando. Porque 9 minutos. É 9 só? Acho que são 9 minutos, cara. Achei até que era mais. Não é isso. E aí, isso é porque eu gostava muito de Legião, desde pequeno, assim. Sim. E hoje em dia eu não aguento ouvir mais, né, cara? De tanto que eu ouvi, não aguento mais ouvir Legião Urbana. Igual eu não aguento mais Chupamanga, Sabino. Primeiro show com galera. E Legião Urbana? Botei aqui na minha lista. Meu primeiro show com amigos foi um dos últimos shows da Legião Urbana no Metropolitan. Tipo 93 ou 94. Pode crer. Eu tinha 14 anos ou 15 e eu fui com a galera ver Legião Urbana. Mas tu tava falando da tua cantoria. Então, aí eu tive essa banda e você falou de primeiro show. O primeiro que eu fui foi Lulu Santos, cara, daquele show eu, Memê e eu. Só que nessa época eu morava em Uberaba, né? Então, assim, a gente, na verdade, ia em shows de bandas locais, assim. Mas o primeiro show, assim, que eu fui no Uberabão, que é o estádio do Uberaba Esporte Clube, foi um show do Lulu Santos. Nessa época que ele tava já meio música eletrônica e tal, né? Entendi. A gente é engraçado. Mas a cantoria, eu que pulei, agora eu viajei. Eu tava falando quando tu cantava. O que tu cantou? Não. Era Lulu Santos? Não, eu cantava. Eu cortei o assunto do show. Foi a minha banda, a gente tocava Nirvana, Pearl Jam, Nirvana. Qual foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão? Black. Porra. Que é do primeiro álbum. Sim. Mas a música que eu aprendi a tocar, porque tinha que ter 3 acordes. Não tem como tu aprender com uma música que tem mais de 3 acordes. E era fácil, porque tinha misão e lá, que são os mais fáceis de fazer no violão, assim. E aí eu nunca toquei, mas eu tentei começar a tocar tocando poucos acordes também com I Can Get No, do... Aquele mas eu só ficava nisso. Tipo, era só isso, mas nunca toquei assim, não. Entendi. Porra, mas é isso, cara. Primeiros, mas vamos só. O músico, ele é um atleta da arte, né? Porque ele performa. Porra, olha e aí o que eu trouxe pra você aqui de primeiros, cara, que não tem nada a ver, porque eu não sou muito cara do esporte, entendeu? Eu jogava um pouquinho de basquete e tal. Mas, cara, teve uma coisa de primeiros que me interessou pra caramba. Que talvez você saiba, que eu já talvez até tenha te falado. Você sabe qual é a primeira medalha que o Brasil teve em Olimpíada? Rapaz, agora tu me pegou. Vou chutar. Uma coisa tipo tiro, arco e flecha, não? Chutou muito bem. A primeira medalha do Brasil é de 1920. 1920 foi a Olimpíada na Antuérpia. E foi a primeira delegação brasileira. Depois de 1920, o Brasil foi a todas as Olimpíadas, né? E a primeira medalha do Brasil foi uma medalha de bronze numa equipe de tiro. Era uma disputa de tiro com pistola mesmo, tá? Não é de tiro de arco e flecha. Mas o brasileiro tinha o estilão do turco? Não, acho que não. Ou tinha, porque o bagulho era true. Mas olha só, se liga. Foi uma medalha de bronze por equipes de tiro. E aí, isso foi no dia 2 de agosto de 1920. No mesmo dia do primeiro bronze brasileiro, a gente já ganhou uma prata com um cara chamado Afrânio. Uma prata também no tiro, mano. Olha aí. E no outro dia 3 de agosto, um tenente coronel aqui do Rio de Janeiro ganhou o ouro, o tal do Guilherme Paraense. É mesmo, né? Em tiro também? Em tiro também. Então, as primeiras medalhas do Brasil foram todas em 1920 e
e todas em tiro, com pistola mesmo. E a história dos caras é muito, muito boa. E eu sei disso por quê? Porque eu quero um dia contar o filme desse negócio, cara. Fazer um filme dessa parada. Olha aí, tu tá dando ideia pros outros que estão vendo aí. Não copiem a ideia do Zé, hein? Aliás, uma das primeiras ideias de empreendimento que eu e o Thiago tivemos juntos foi a gente ter um site, na época que ter site fazia sentido. Grátis. Ideiasgrátis.com, que era todas as ideias que a gente tinha, que a gente não ia conseguir fazer, a gente ia colocar num site para as pessoas poderem pegar. Alguém tem que fazer. Para alguém fazer. Mas né? esse filme não, ele vai fazer. Esse filme eu vou fazer, cara. Sim. Dá para fazer. Como é que o Brasil. Como é que o Brasil, esse país, que é o país do futebol do caramba, virou uma potência de tiro em 1920. E tá aí hoje com altas taxas de homicídio. Muito tiro, a gente continua dando muito tiro. Cara, mas a história é muito louca, porque os caras foram de navio, e o navio era todo tosco, os caras passaram altos perrengues, dormiam na cozinha do navio. E aí quando chegaram de navio na Europa, os caras tiveram que pegar um trem, e um trem tão fodido quanto, e aí eles tiveram todas as armas deles roubadas. Sério mesmo, cara? Antes de disputar a parada. E aí, qual o lance? Na hora de disputar, como eles não tinham armas, os americanos que emprestaram as armas para eles. E aí eles deram tiro com as armas do americano e ganharam as medalhas. E qual que é o lance? Os americanos ficaram simpáticos aos brasileiros por ter... e emprestar a arma para eles, porque num dia anterior porque tinha xadrez na Olimpíada. Teve um brasileiro deu um palpite no jogo de xadrez do americano, e o americano ficou amarradão no palpite. E aí os caras emprestaram as armas e o Brasil foi campeão de tiro, cara. Campeão, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze por equipes, cara. E a história é muito doida, porque os caras deviam ser muito figura. Então, assim, eu quero fazer tipo um Jamaica abaixo de zero, assim. Sim, um filme, inclusive, pra galera ver. Sim, que é a história também do time de bobsled da Jamaica. Ninguém nunca achou que podia. Na Olimpíada de Inverno, né, cara? Como assim? E, pô, o filme com o saudoso John Candy, né, cara? Que, pô, super humorista, que ele tinha um filme que eu amava, o John Candy. O filme se chamava Uncle Bud, em americano, em inglês. Em americanês. Uncle Bud era o nome do filme. Não lembro. E qual era o nome do filme em português? Quem vê cara não vê coração. Pô, na sessão da tarde. Como é que pode, né, cara? Mas agora tu falou do tiro, eu só consigo pensar no turco, cara. Minha mente travou nele, porque realmente o meme dele era muito bom. E eu fiquei pensando, cara, na época que saiu aquilo, eu falei, meu irmão, o cara tá tão à vontade, com a mãozinha no bolso, a minha dele sem nenhuma traquitana. E a galera cheia de laser. Eu fiquei imaginando que ele só não foi ouro, cara, porque não pode fumar. Imagina aquele cara com um cigarro assim, atirando. Se deixassem fumar atirando, ele tinha ganho. Total, ele cara. Tem cara de tiozão que poderia estar ali com um cigarrinho. Não, essa parada de tiro deu muito meme também, porque tem aquela outra mina também, com de boné, com óculos todo laser. Toda preparadinha. Deu muito meme, né? Aliás, qual o primeiro meme que você se lembra, que você considera meme, né, cara? Porque a gente é da época... E agora tu me surpreendeu. Né? Sabe por quê? Porque assim, a gente é da época que a gente já tinha umas coisas que hoje é pela internet, que circulavam de uma maneira meio viralizada, só que não era pela internet, né, cara? Era por fita cassete, ou quando era trote, às vezes era... O trote da Telerge, pra mim, é um... Aqui quem fala é um advogado. Luiz Pareto. Grandes merda de advogado. O Medo e Delírio em Brasília usa até hoje. Usa grandes muito. merda ser advogado. Grandes merda de advogado. Mas eu não sei se esse é o primeiro meme, mas esse viralizou muito, né? Via fita cassete, né? Considerado uma das coisas virais, assim. Virais, que a galera tinha que gravar um do outro, sim, procurar quem tinha pra ter aquilo e ouvir em casa. Tipo piada do Costinha também tinha, às vezes. Dava muito mais trabalho compartilhar uma parada viralizada, né? Mas eu acho que aí a galera valorizava um pouco mais, entendeu? Tinha que amar demais pra compartilhar. Era maneiro, porque, sei lá, você tinha um amigo que tinha um carro com um toca-fita, aí falava, abria o carro, aí, vem ver esse trote aqui, trote da Telerge, aí botava lá e tocava pra galera. Enorme.
E aí morre, cara. Foi o quê? Foi Transamérica? Quem foi que fez? Não sei. Não faço a menor ideia. Eram anônimos? Eu quero crer que são anônimos, porque aí pra mim fica muito mais romântico, assim, tipo, foi uma galera anônima. Se foi a Transamérica, tudo bem, mas pra mim perde um pouco. Porque eu acho que tinha uma rádio que fazia trote. Pode ser. Tinha uma rádio que passava trote, não lembro qual era. Tinha. A Transamérica fazia muita coisa, né? Tinha uma coisa que eu gostava muito, que era as versões brasileiras das músicas. Muito bom. Que aí tinha aquela música que era You Should Number. Aí os chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Pô, chama o bombeiro, famosa. Pode crer, cara. E sobre essa coisa, voltando do tiro, a primeira vez que eu quis fazer uma ideia sobre essa galera aí, do time do tiro, foi porque é o seguinte, quase não tem registro, quase não tem foto, não tem quase registro de nada. Então não dá pra fazer um documentário clássico, sabe, usando imagens de arquivo e o caramba. Você precisa de reproduzir o que aconteceu com os caras de uma maneira ficcional, né? Então a minha primeira ideia foi fazer em animação, porque como não tem imagem e tal, a gente, reproduzir tudo aquilo em animação seria mais barato do que reproduzir a Antuérpia em 1920. Que, aliás, essa Olimpíada foi muito doida, porque a Bélgica já tinha sido bombardeada por causa da Primeira Guerra Mundial. Era um monte de... Então a Olimpíada foi no meio de um monte de ruína. Uma doideira, né, cara? A Olimpíada era muito mais true, né, cara? Aí deve ser muito engraçado. Um cara era bombeiro, outro cara tinha um bar, outro não sei o que, entendeu? A dançarina da Austrália, porra. Foi lá foi a primeira vez que teve break. Última. A primeira mulher do break da Austrália fez aquele... Caralho, que treta. O nego tá querendo até prender ela. Não, sério? Eu acho que tá rolando umas tretas fortes. Ela foi bem intencionada. Não, tudo bem. Eu achei que ela super contribuiu pro meme verso da Olimpíada. Pô, eu vi um meme dela. Mas é engraçado, cara. O meme dela, tipo no Duna. Como se aquilo fosse passos pra não atrair os velhos. Sim. Pode ver. Cara... O que mais tu pegou de primeiros aí? Deixa eu ver aqui. Filmes. Você pode falar o seu primeiro filme de cinema, mas cara, é muito difícil lembrar, né? Marcante. Pode ser o marcante. Então, é muito difícil lembrar o primeiro filme no porque é isso, né? O pai da gente leva, a gente nem lembra, né? Não lembra. Que foi e tal. Cara, mas assim... Mas também era um evento mais raro. Não é igual o meu filho que já foi várias vezes. Não, era raro. Eu não sei, assim, eu tenho uma memória, assim, muito grande de quando eu fui ver De Volta pro Futuro. Qual era o cinema? Cara, eu não sei. Não, eu morava... Não, eu acho que eu tava de férias no Rio. O Uberaba tinha cinema, lógico. Aliás, isso é muito doido, né? O número de cinemas nas cidades pequenas diminuiu. A cidade da minha avó e do meu avô, chamada Pirajuba, no Triângulo Mineiro, na época da minha mãe, né, anos 60, anos 70, Pirajuba tinha 2 cinemas. Na minha época, quando eu ia lá visitar minha avó, já não tinha nenhum mais. Então, os cinemas, na verdade, eles foram diminuindo. Sim, né? Então, na verdade, tinha, lógico, cinema em Uberaba, mas eu me recordo da minha primeira sessão que me marcou, foi De Volta pro Futuro. Mas eu acho que muito por causa do filme também. Que eu acho que o filme foi um filme, pra mim foi um divisor de águas, De Volta pro Futuro, assim, tipo... Pra mim é um dos melhores... O meu cinema lá era na Praça Seca, onde eu morava, o cinema mais perto era o Baronesa. Ficava na Praça Seca. Virou igreja? Virou igreja. Até onde eu me lembro, virou igreja. Alguém me conserta aí se hoje já não é igreja, ou se não é, eu tô enganado, mas eu acho que virou igreja. Era um cinema na Praça Seca que ficava perto de um Bob's, então o programa era ir ao cinema e no Bob's. E eu acho que o primeiro filme que eu vi foi o E.T., mas eu acho que o primeiro filme marcante da minha vida é De Volta para o Futuro. Que até hoje eu acho que é um dos melhores filmes que eu já vi. Eu também. Pra mim foi muito marcante De Volta para o Futuro. Mas provavelmente meu primeiro filme talvez tenha sido um dos Trapalhões, sacou? Ou da Xuxa, assim. Da Xuxa talvez não, porque eu já era um pouco mais velho. Eu não gostava tanto da Xuxa porque a Xuxa entrou no lugar do Balão Mágico.
Eu gostava do Fofão. A Xuxa entrou no lugar do Balão Mágico? A minha recordação é essa. Posso estar errado, mas eu acho que a Xuxa entrou no lugar do Balão Mágico. Eu gostava do Balão Mágico, do Fofão, da turma do Fafão, da turma do Balão Mágico. Eu gostava muito, cara. Eu lembro que eu tinha disco de vinil, quer dizer, eu não, minha família, né, tinha disco de vinil. E eu provavelmente, então, meu primeiro filme deve ter sido um dos Trapalhões, uma parada assim, porque tinha muito filme dos Trapalhões que lotava, lembra, cara? Era Sim, lotava o cinema. não, era milhões de ingressos vendidos, Sim. né, cara? Era uma época de ouro. A Carreta Furacão tá aí imortalizando o Fofão, né? Ninguém vai ser imortalizado do Balão Mágico, mas o Fofão... O Fofão, né? O Fofão, a Carreta Furacão transformou num personagem que tá aí pelos subúrbios do Brasil, correndo, fazendo parkour, dando... Eu digo que eu sou Carreta Furacãozista antes de virar modinha. Porque a Carreta Furacão, eu acho que ela era até esse tipo de carreta, né? Porque, na verdade, a Carreta Furacão ficou conhecida, mas existem... O trenzinho. Aí que tá, né? Você é mais suburbano, mas assim, eu não lembro de ter isso no Rio de Janeiro capital. Não, ou em Nilópolis. Cabo Frio, Teresópolis. Mas eu, como sou de Uberaba, sempre teve o trenzinho lá. Sempre teve. Entendi. Com o Fofão, com o Mickey, o Pato Donald, a Magali, essa mistura. É uma mistura de marcas. Vale tudo. Vale cara. tudo, né? O meu trenzinho mais famoso era o de Cabo Frio, assim. Aham. Tinha um tio meu que tinha uma casa em Cabo Frio, a gente ia às vezes. E aí eu lembro que tinha trenzinho, que tinha esse trenzinho em Cabo Frio que passava e aí era um programa nosso subir no trenzinho. Mas crer. Era muito... E sempre os caras sempre são performáticos. Não, mas na época não tinha. Não era. Não, hoje em dia. Os caras dão mortal de costa, mano. Hoje em dia eu acho que os caras têm até. Tipo. Mortal uma triagem para entrar no Carreta Furacão. Sim, que isso. Tem a gente não tem condição de botar aquela roupa e fazer aquilo, não, cara. Não, eu com certeza não, cara. Eu não consigo correr. Só que no carnaval a gente fica valente, né? Teve o carnaval que a gente fez com um trenzinho também, né? Foi agora. Foi agora. E aí eu subia no trenzinho e tal. Não fazia estripulia, mas subia no trenzinho, tocando surdo. Aliás, tu se recorda aí do seu primeiro carnaval, do seu primeiro bloco? Agora que tu falou de carnaval, cara, a minha família... Todo mundo era meus tios, assim, era todo mundo meio diretoria do Império Serrano. Então lá em casa o carnaval era um bagulho muito sério. A apuração. Sim. Eu lembro das apurações na minha sala, assim, na Copa, tinha uma TV na Copa, aquelas TVs de tubo, né, marrons, e meu pai e meus tios, eles ficavam com um caderninho, um papel que tinha para você ir anotando as notas dos quesitos, e lá em casa era um grande evento. Eu nunca esqueço quando o Império Serrano foi campeão com aquele samba bumbum bate com dum pro purunum. Quando o Império Serrano foi campeão com isso, lá em casa foi um grande evento, porque meu pai e meus tios saíram, voltaram muito bêbados e era uma festa interminável. Foi tipo, acho que é o primeiro carnaval que eu tenho lembrança, foi esse ano que o Império Serrano ganhou. Que lá em casa era um grande... Então, na minha infância, era mais esse carnaval de avenida, não que eu fosse. Sim, mas a vivência era isso. Meus tios, eles voltavam com um pedaço de fantasia e me davam de presente. Então, eu tinha uns chapéus, eu tinha umas ombreiras, assim, que eu ficava brincando, eu tinha mania de sambar, entendeu? Eu tinha uma fase da minha vida, não foi pequena, que o meu sonho era ser puxador de escola de samba. Que hoje em dia se fala mais intérprete, né? Não, mas na época a gente chamava de puxador. Mas o Jamelão não gostava. É mesmo? O Jamelão não gostava de falar. Mas eu queria ser puxador. O nome era esse, minha família chamava de puxador, eu queria ser. Até hoje, se alguma escola de samba quiser me chamar para ser puxador, eu continuo com esse sonho. Eu tinha muito esse fome. Alguém me perguntava, o que você vai ser? Eu falava, eu quero ser puxador de escola de samba, porque aquilo ali minha família amava demais, cara. Sim. A minha também. Meu pai, eu falei muito de Minas aqui, mas eu fui para Minas com 7 anos de idade, né? Eu nasci em Nilópolis, morei em Nilópolis até os 7. Então,
Beija-Flor de Nilópolis, né? Meu pai era até amigo da galera da ala dos compositores e tal, então também era a mesma coisa, o carnaval era da avenida, mas eu como criança tinha, né, que passar pelos bate-bola na rua, me vestir de bate-bola também. Bom demais. Que depois eu lá em Uberaba, eu já comecei a ter ver muita matéria falando mal de bate-bola, assim, como fosse uma coisa... São ligados a uma cultura meio de marginalidade, que não podiam ser... Eu não sei direito a história carnavalesca dos bate-bolas, mas eu acho que eles sempre tiveram esse contato com essa parte mais à margem do carnaval oficial. Isso é o que fez deles serem tão legais hoje em dia. Eu queria fazer parte desses grupos. Eu sempre me fantasiava de bate-bola, mas a minha mãe não me deixava juntar com essa galera. A galera que tinha aquele saião, Eu acho aquilo lindo demais, até hoje. Aquilo é cultura mesmo. Aquilo é bonito demais, cara. Eu acho que e aí, me mudando depois pra Minas, foi muito o carnaval de clube, né? Que aí tu vai pro clube, que fica rodando dentro daquele salão, que é uma coisa meio tosca. Que bom, porque é meio tosca. Ainda existe, inclusive... como eu tava com a minha filha pequena, eu levei ela num carnaval de clube. Não é muito divertido, mas criança gosta de ficar jogando confete um na cara do outro. É um ambiente seguro. E aí depois, fui amar mesmo o carnaval, depois de já ter vindo de volta pro Rio para estudar na UERJ, conheci a galera nos blocos de carnaval mesmo. Estamos aí fazendo blocos. Que estamos aí fazendo bloco. E, o primeiro que eu tive uma participação, assim, mais na organização e no fazer carnaval mesmo, tocando, ou então ali na organização, para mim foi muito, muito importante, porque foi o primeiro bloco à noite que eu curti inteiro, que foi um bloco que a gente fez de noite, que era Boa Noite Cinderela, e era no dia do meu aniversário. Então foi muito marcante, porque eu faço aniversário perto do carnaval. E aí foi o Boa Noite Cinderela, o primeiro bloco de carnaval à noite que eu fui, a gente terminou mergulhando na praia do Flamengo, quando ainda não tinha balneabilidade. Não, zero balneabilidade, zero. Cara, mas eu vou te falar que esses carnavais já adulto, todos se misturaram na minha cabeça. Eu não sei que ano é cada coisa, pelo o álcool e tudo mais. Eu acho que na minha cabeça eu tenho flashes de todos os carnavais, mas é por causa de uma coisa. Como eu tô sempre com a mesma fantasia, eu não tenho isso, porque tem gente que divide a lembrança pela fantasia que estava no corpo. Ano tal a gente estava vestido... Minha esposa, por exemplo, ela sempre pensa, eu estava vestido de banhista, eu estava vestido de não sei o que, eu tô sempre vestido de São Francisco. Então todo ano, para mim, é a mesma roupa. Eu na foto tô sempre com a mesma roupa. Raspa a cabeça sempre. Sempre raspo a cabeça igual. Então, para mim, todo carnaval é uma grande continuação. Uma grande procissão com São Francisco. É a continuação, tudo é a sequência. É a parte 2, parte 3, parte 4. E eu acho que hoje eu tô na parte 13 ou 14 do São Francisco aí. Maneiro. Já deve ser isso. Pode crer. Pô, cara, você falou de primeiro, você queria ser puxador, né? Antes de ser puxador, eu queria ser palhaço. Olha aí. Eu falei, eu queria ser da Escola Nacional de Circo. Foi a primeira vez, eu criança, com 6 anos, meu sonho mesmo era ser palhaço. Quando eu tava um pouquinho maior, meu sonho virou ser puxador de escola de samba. Então, e aí esse negócio de trabalhar a voz, né, cara? Que tu cantou também com banda e tal, e aí eu queria, né, aproveitar para dar mais informações também. A gente tá aqui, né, eu não sei que dia que a gente vai publicar isso, mas a gente tá aqui pouco depois da morte do grande comunicador Senhor Abravanel. Silvio Santos. Aliás, você sabia que Senhor é, na verdade, senhor? Enfim, o pai do... É o seguinte, o Silvio Santos lá, o pai dele, o avô, não sei o quê, eles são de uma família de um tal de Dom Abravanel. Dom Abravanel. Sério, meu irmão? Que era um cara que parece que foi importante, assim, um judeu importante e tal. E aí só que aí o pai do Silvio Santos não gostava de Dom, ele achava que melhor do que Dom era Senhor. Então, Senhor Abravanel. E aí virou o nome dele, Senhor Abravanel. Eu não sabia que o nome dele era esse. E aí o Silvio Santos é Senhor? Senhor Abravanel. Jura? Juro pra você. Senhor Abravanel.
agora, né? Você Não, descobriu isso agora na morte Não, dele? eu já sabia. Você sempre soube disso. Então, você devia saber. Sabe por que você devia saber? Porque eu queria falar aqui de uma coisa que eu queria saber se foi o seu primeiro. A primeira vez que você fez voz para desenho animado. E aí, aqui tem informação, como diriam meus camaradas lá do Choque de Cultura. Quando a gente faz desenho animado, a voz do desenho, quando é um desenho animado original brasileiro, não é dublagem. Tem muita gente que fala assim, adora dublagem em Irmão do Jorel. Adora... Não é dublagem. Dublagem é quando você já tem uma versão americana, japonesa, e aí você dubla para o português. Ou então se você tem uma animação nacional brasileira, em português, que você dubla para o inglês, você dubla para o espanhol. Aí é dublagem. Quando você vai fazer uma animação brasileira, e você grava a voz antes da animação, né? Você grava a voz antes da animação. Então não é dublagem, é uma voz original. Você está dando a voz original daquele personagem, né? E aí lá no Copa Studio a gente faz vários desenhos animados e tal. E aí no Tromba Trem, que é a série que eu dirijo, teve um dia que o Cenoura Bravanel a gente queria, né, fazer uma referência ao Silvio Santos, um episódio que ia ter... E aí no universo de Tromba Trem, o Silvio Santos é uma capivara e se chama Ciro Campos. Aliás, muita gente veio falar assim, mas esse nome é bizarro, né? Porque o Ciro Gomes e o Eduardo Campos se odiavam, né? Mas eu juro que não tinha nada a ver com isso. Nem pensou nisso. Nem pensei nisso. E aí, na hora de fazer a voz do personagem Ciro Campos, que é o Silvio Santos do Tromba Trem, você se candidatou e fez a voz. Cara, eu acho que foi a minha primeira voz. De desenho animado. Não, cara, devo a você e ao Copa grandes momentos da minha vida, estreando nem se fala. Ó, primeira voz de desenho animado, deve ter sido esse Silvio Santos aí. E é um personagem de destaque, né, no episódio. Mas ter cantado Refrigerante Brutal no especial de carnaval, voltamos ao do Irmão de Jorel, né? Especial de carnaval, Irmão de Jorel, ter cantado o jingle do Refrigerante Brutal. Você lembra como é que é mais ou menos? Eu tô sentindo o calor, eu tô querendo o sabor, no meio de tanta gente, temperatura ambiente, brutal, refrigerante brutal. Não, abre a latinha brutal. No clima de carnaval, alguma coisa assim. Tem que lembrar, Mas era muito bom. Me deram essa honra e de fazer junto contigo a trilha do Tromba Trem. Do filme, junto com o Felipe Barros. Eu, você e Felipe Barros, que tem muitas canções. Ouça, tá tudo no Spotify. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Trilha sonora do filme Tromba Trem, nós fizemos juntos e é linda. Eu pude, inclusive, colocar uma música lá minha de criança que eu tinha feito, que é a música do Grilo. Tá com o nome de Grilo Vagabundo, né? Grilo Vagabundo. Que meu filho foi a primeira música que eu acho que ele... Olha aí o primeiro. A primeira música que eu tocava tanto pra ele, neném, que quando ele pegou um violãozinho, ele começou a primeira música. Você tem esse vídeo, não tem? Eu tenho do meu filho cantando. Depois, se a gente puder... A gente bota aí. Ele, formiga anda dizendo que o grilo não trabalha só cantando. É muito boa. E aí a gente botou, né, no Tromba. Botou no Tromba Trem. E aí, nesse especial de carnaval, tem outras músicas também que a gente fez, né? Pro Irmão de Jorel, que você não cantou, mas que você fez a composição junto com o Felipe, né? Não, aí todas fizeram. Muito bom, cara. Tem várias músicas de carnaval. E é muito inspirado nesse nosso carnaval de rua aqui do Rio, dos blocos não oficiais, né? Sim, a gente fez... Tinha outras, tinha música de carnaval, tinha Quando... Não, a música do seu Edson. Da fraldinha. A gente nasce a primeira fantasia. É fraldinha. É fraldinha. É boa, gente. Depois de velho é bom usar por garantia. A fraldinha. A fraldinha. Muito bom. Muito boa. Você postou recentemente, né? Postei recentemente. Dia dos Pais. Do Dia dos Pais. Pai é aquele que constrange. Caramba, é muito bom, cara. Pai, eu postei ele de fraldinha, assim, dançando. Eu coloquei pai é aquele que... pai é aquele que ensina,
Pai é aquele que dá educação. Eu coloco um trecho do seu Edson falando sobre os tubarões e coloco pai é aquele que cria constrangimento. E aí coloco esse do carnaval, né? Muito bom, cara. Pais. Fomos pais de primeira viagem muito próximos também, né? Sim. Eu vou te falar uma outra coisa, cara. De primeiro, já que a gente está nesse universo, não é o primeiro livro do meu filho, mas um dos livros que meu filho mais gosta, talvez o mais marcante, que vai marcar a infância dele, é o livro do Irmão de Jorel, cara. Que doideira, né? Ele ama o livro do Irmão de Jorel, cara. Ele ama demais. A gente gostou muito de produzir. Ainda já acabou? Tem edição? Cara, o livro, ele já tá com mais de 48 mil exemplares vendidos, que pro mercado editorial brasileiro é muito bom. É um fenômeno. E aí... Tô de 2.000, cara. 3.000. Não, é um livro do Juliano Henrico, autor, junto com o Lucas Pellegrinetti, que faz todos os desenhos e escreve também, e a Helena Altman. Os três escreveram. E é um livro bacana, porque ele tem um pouquinho de historinha, mas ele também tem uma coisa também de uma narrativa meio difusa, que começa como se fosse um diário do Irmão de Jorel, mas aí o Billy doidão pega o diário dele e começa a escrever também. E então é um livro, mas ao mesmo tempo também é um compêndio de personagens, uma apresentação do universo, né? Tem muita coisa, é muito ilustrado. E é inspirado em várias coisas bacanas que tem de livro também, baseado em séries, né? Eu, por exemplo, gosto muito do livro da galera que fez o Gravity Falls. Acho muito legal esse livro. E tem também esse clássico que é o Diário de um Banana e tal. Sim. Mas aí quando bota na mão do Juliano, ele faz uma coisa completamente diferente, tal. Então é um livro bem original também. Eu adoro, meu filho adora, a gente lê toda hora, cara. A gente ama. E ele é todo trabalhadinho na diagramação. Sim, parece um caderno da nossa época, encapadinho com aquela coisa azul. Cara, eu não me lembro do meu primeiro livro, mas um livro que pra mim foi muito, muito, muito marcante, cara, foi da Cecília Meirelles, cara. Um livro de poesia dela que chamava Ou Isto ou Aquilo. Famoso. E tinham vários poeminhas, assim, com várias historinhas. E, cara, foi muito, muito, muito marcante pra mim, cara. Eu só queria ler esse livro. A minha tia... É legal nessa parada, assim, quem são as pessoas que mais te estimulam naquilo que você tem talento, né? A minha família sempre me estimulou muito, apesar de que, para mim, quando criança, desenho animado nunca foi a possibilidade de uma profissão, né? Ninguém era desenhista, ou ninguém era ilustrador, ninguém era animador, né? Era tudo calma. Não, peraí. Tu vai introduzir... Não vou mandar o No Céu Tem Pão. Tu vai introduzir o Momento no Céu Tem Pão. Momento no Céu Tem Pão. Avisa aí que nos próximos podcasts, quando tiver convidado, a gente vai fazer o Momento no Céu Tem Pão. Momento no Céu Tem Pão se você digitar aí no Google, no YouTube, No Céu Tem Pão, vai vir uma edição do Didi Mocó. Renato Aragão. Renato Aragão. Em que ele, em todo prêmio da Unicef, do Criança Esperança, ele contava a mesma história. E chorava no mesmo ponto. E ele chorava, que era de uma criança que chegou pra mãe, a criança ia morrendo e falava pra mãe, no céu tem pão. E morreu. E ele contou essa história tantas vezes que fizeram uma edição e botaram essa edição. E é uma história hiper trágica, mas que deve ser fanfic. Mas que falando assim, uma fanfic. Mas que feito com a edição ficou engraçado. Fica engraçado. O Renato Aragão, ao longo dos anos, contando. É muito ensaiado. Agora, peraí, deixa eu. Eu tô há anos filmando esse cara, pelo menos uns 15, porque ele tem um projeto, um coordenador... Escola de Animação. Coordenador de um projeto chamado Estúdio Escola de Animação, que é um projeto maravilhoso. Sim. Espetacular. Quantas pessoas hoje trabalham com animação que fizeram 400? Por aí, 350. Uma galera que sai ali direto do segundo grau, início de faculdade, faz o estúdio de escola de animação, já começa a trabalhar ganhando um dinheiro legalzinho no mercado de animação e sempre tem que fazer um vídeo institucional. Eu sempre vou entrevistar ele fazendo esse vídeo pro estúdio de escola para fazer a prestação de contas e tudo mais, e ele sempre conta a mesma história todo ano. E eu já comecei a falar para ele, Zé,
Tu já percebeu que essa tua história é o teu No Céu Tem No Céu Pão? Tem Pão. Eu conto a mesma história sempre, que é a história de que eu falo. Quando eu tava na minha escola... Não era um trabalho. Não era um trabalho ser animador no Brasil. E quando eu fui na minha escola, um ilustrador de livro. Sim. E aí eu falei, isso aí é uma profissão. Tem gente que vive de desenhar. Então esse é o meu No Céu Tem Pão, que eu sempre conto essa história, que foi a minha inspiração. E essa não era exatamente um Céu Tem Pão que eu tava falando, mas o que eu tava falando era de que na minha época ninguém imaginava que dava pra ser desenhista sim, mas pra trabalhar com animação. Então sempre tem esse membro da família que te estimula, mesmo que isso não vire uma profissão, né? Então eu tinha essa minha tia Lourdinha, e ela tinha uma biblioteca em casa, sabe? Eu ia sempre na casa da minha tia e olhava a estante de livros. Só que como todo amante de livros, a minha tia tinha muito cuidado com os livros dela, né? Então ela não gostava que a gente saísse mexendo em tudo, mas ela tinha a maior paciência de pegar um por um. E aí teve uma época que eu só queria pegar Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, cara. Só queria. É mesmo? Ou no máximo pegava um Marcelo, Marmelo, Martelo, sei lá. Esse todo mundo. Mas esse eu era viciado, cara, viciado. Então Cecília Meirelles, obrigado aí. Primeiro filme marcante de todo mundo. O primeiro desenho, tu não vai falar? Tu falou do primeiro desenho nacional, você falou do primeiro desenho que a gente fez, mas eu falei, o primeiro desenho que eu assisti criança, que eu lembro, é o Gato Félix. Pode crer. Na época, passava o Gato Félix de manhã, e eu acho que era o disparado o desenho que eu mais assistia. Preto e branco ainda. Pequenininho, muito criança, cara. É muito doido, a gente chegou a ver televisão preto e branco, né? Muito. Eu quando me recordo assim das minhas primeiras sessões de televisão, eu lembro de duas coisas. Uma, que eu assistia muito de perto, e aí minha mãe achou que eu podia ter algum problema, me levou na audiometria, mas obviamente eu era míope. A minha mãe me levou para ver se eu tinha uma questão de audição, mas eu era míope, eu via televisão de perto, fazia. Então eu lembro disso, de ver televisão de perto, até porque eu adorava trocar de canal e não tinha controle remoto, tinha que trocar ali. Você sabia ainda como a TV, se a criança podia ficar perto. Você não pode ficar perto da TV. Até hoje eu não sei. Não pode, não é bom. Mas aí a gente não sabia quantos metros tinha. As TVs eram pequenas. Eu ficava de perto. E aí, a casa do meu avô tinha televisão preto e branco, a casa da minha tia-avó tinha televisão preto e branco. Na minha casa já era colorida, e na casa da minha tia Lourdinha também era colorido, mas ainda tinham programas em preto e branco. Eu lembro que quando começou o SBT, que eu conheci como TVS, já que a gente falou de Silvio Santos, quando o SBT começou como TVS, pelo menos para mim, eu lembro que, primeiro, a programação era muito mais curta. Enquanto a Globo, a programação acabava só meia-noite, hoje em dia, sei lá, nem sei se acaba, ou então acaba só, tem um intervalo lá pelas 3 da manhã. Mas antigamente acabava ali para meia-noite a Globo, e a SBT de manhã tinha pouca coisa, ou não tinha. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que tinha na TVS que entrava era Tarzan em preto e branco. Tarzan, mas não era desenho. Era uma série com ator do Tarzan em preto e branco. Aí você estava falando do Gato Félix. O Gato Félix é muito doido você falar, porque ele é a primeira animação que você viu na TV, que você se lembra, mas o Gato Félix também foi um dos primeiros personagens de animação do mundo. Antes do Mickey. Antes do Mickey, né? Antes daquele Mickey preto e branco do Steamboat. O Mickey, na verdade, ele pegou um pouquinho, na verdade, o Oswald, né? O primeiro personagem do Walt Disney foi o Coelho Oswald, que inclusive durante muito tempo não pertenceu à Disney. Aí depois a Disney, que comprou até a Marvel, que comprou a Pixar, que comprou a Lucasfilms, comprou de volta o Oswald também. Mas o Oswald não foi o primeiro personagem do Disney, mas que ele não tinha mais direitos sobre, porque ele fez trabalhando em outro lugar e os direitos ficou com esse empregador dele. Então, mas tanto o Oswald, quanto o Mickey, quanto outros personagens, foram todos eles baseados um pouco no Gato Félix. E o Gato Félix, ele tinha umas características que era muito bom para as primeiras animações. Primeiro, o corpo dele ser todo pretinho
era muito bom para produzir a silhueta da imagem, mesmo quando, né, você tinha poucos recursos ali para produzir animação. Então era fácil desenhar um personagem todo pretinho, que você não tinha muito detalhe. E ele já tinha olhos grandes e uma boca grande, ou seja, tinha feições grandes também. Então o Gato Félix ele foi uma inspiração para vários outros personagens da época, né? Que essa época do início, que depois ficou ainda mais forte nos anos 30, que eles chamam de Rubber Hose Animation, que, ou seja, é a animação de mangueira de borracha, porque os bracinhos do personagem eram todos assim, parecia uma cobrinha, uma mangueira de borracha. Então todas essas animações tinham chamavam de Rubber Hose Animation. E tinha muita coisa boa, também tinha os irmãos Fleischer, né? Tinha o Walter Lantz, que foi quem depois fez o Pica-Pau, né? Todo mundo ama o Pica-Pau, cara. Sim, tinha a MGM. Da nossa época, né? Não, da nossa época. Mas hoje o Pica-Pau novo a galera gosta? Eu não sei. Cara, eu acho que só de uma maneira assim mais nostálgica. Se bem que eu tava vendo que o filme do Pica-Pau, quando estreou, ninguém foi ver no cinema, mas quando estreou na Netflix ficou em primeiro muito tempo, assim. Eu acho que isso tem acontecido com alguns filmes, assim, que no cinema não bombaram, não rolou, mas que quando vai pro streaming volta a fazer público, né? Isso na nossa época acontecia com alguns filmes que não faziam sucesso nenhum no cinema, mas aí depois faziam muito sucesso na locadora, né? No aluguel de fitas VHS. Tem vários filmes que são assim, que não fizeram sucesso nenhum no cinema, mas que foram muito bem nas locadoras, né? Sim. Deixa eu pegar mais um primeiro. Pô, de animação, cara, O teu primeiro foi o quê? O meu que eu falei foi o Gato Félix. Você falou do Félix, né, cara? Minha memória não é tão boa, assim, desses primeiros anos, mas eu acho que tem muito isso, né, cara? Pica-Pau era muito forte, né? Todos aqueles desenhos da Hanna-Barbera também, né? Hanna-Barbera foi muito importante pra animação também, né? Flintstones, Jetsons. Videogame. Cara, videogame, bicho. Tu pegou qual videogame? Cara, como eu falei, né? Minha família não tinha tanta grana, mas a gente também nunca passou necessidade. A gente tinha tios e padrinhos e tal que chegavam junto. E meu padrinho, que foi quem me deu muitas das minhas primeiras coisas, assim. Meu primeiro celular quem me deu foi meu padrinho. E meu primeiro videogame foi ele também. E, cara, ele me deu uma versão brasileira, que eu não sei nem se era autorizada, mas uma versão brasileira do Nintendo 8-bits já, do Nintendinho, que era um Beat System, que chamava. Ele até parecia um Nintendo, porque ele tinha uma gavetinha assim para colocar a fita, ele era compatível com as fitas de Nintendo americano, porque tinha isso também, né? O Nintendo americano, o Nintendo japonês. Não, o Atari e o MSX... Lá em casa tinha um genérico do Atari, que eu acho que o nome era Gemini. Mas eram os jogos de Atari, entendeu? Era meio que... Tinham muitas essas versões brasileiras. Porque o brasileiro tinha aquela coisa da protecionismo mais forte. Mas os jogos eu acho que eram iguais. Era Enduro, era River Raid... eu não tive Atari, mas meu primo tinha. Moon Patrol, aquele outro... Hero. Era esse jogo. Pitfall. Era esse jogo. Hero eu jogava no MSX também do meu primo. Eu não tinha. Mas meu primo tinha um MSX, que era tipo um computadorzinho que você carregava o jogo com fita cassete, né, cara? Botava a fita cassete e carregava o jogo com a fita cassete. Eu não sabia disso, é mesmo? Ficava carregando o jogo e aí a gente jogava Hero. E meu primo também tinha Atari, aí jogava muito Enduro e tal, tinha tênis, né, umas coisas assim. Eu nunca gostei de jogar esporte. Não, tinha quando lançou o Master, não sei se era o Master System ou o Mega Drive, tinha uns jogos de verão. Sim. Que tinha surf, Master, bicicleta, era muito maneiro. Tinha pro Master, tipo também. Era muito maneiro. Mas meu primeiro jogo foi um Nintendinho brasileiro chamado Beat System. E que, porra, mas o que eu amava, cara, é bizarro, assim, o jogo que eu mais amo de ter jogado foi Tartaruga Ninja, velho. Então, Tartaruga Ninja... Tartaruga Ninja era desse? Era. Então, assim, não lembro. Tartaruga Ninja foi um grande desenho animado, né? Mas tinha pro Mega Drive também, não tinha? Pode ter tido, eu não sei, pode ter tido. E aí ficou, depois a gente... Eu sei que tinha muito também tinha também
Quando você vai jogar no lugar, no shopping lá, caramba, tinha... Flipper. Tinha de fliperama. Tinha, isso eu lembro. E eu gostava muito porque jogava eu e meu irmão, e era muito bom, porque era um jogo que a gente jogava colaborativamente, né? E eu sempre era... Mas são os melhores jogos. Eu era sempre o Leonardo. A gente joga jogando Tartaruga Ninja na sua casa. Eu jogava Tartaruga Ninja, eu com o Leonardo, meu irmão geralmente com o Donatello. E a gente amarrava, cara. E era bom, porque a gente vivia brigando, então nesse a gente jogava junto, né? Não, a gente gostava dos que jogava junto, que era aquele... Acho que era Pit Fight, um que ia andando pela rua do Mega Drive que tinha. Mas também tinha muitos que era de um só, né? Tipo, tinha o Double Dragon. Alex Kidd. Era muito de um só jogar também, né? Você era mais... Você era Sega. mais Sega, eu era mais Nintendo. Eu era mais Sega, com certeza. Eu joguei muito basquete também, cara. Lakers versus Celtics, Bulls versus Lakers, que era todo ano que tinha a final da NBA e no outro ano eles lançavam um jogo com os jogadores. Aí eram os jogadores mesmo, né? Tipo, você jogava com o Jordan, com o Larry Bird, com o Magic Johnson, assim. Cara, mas peraí, juntando agora, tu falou Olimpíada, tu falou de esporte, falou de videogame de esporte, eu lembrei de uma coisa, cara, que tava aqui na minha lista e eu nunca falei. Tu sempre foi ruim de esporte, né? Cara, eu sempre fui horrível. Eu acho que sempre fui ruim de esporte, mas como pouca gente jogava basquete, eu me destacava no time de basquete. Mas tu tinha aquela parada de ter medalhas, com aqueles moleques que era campeão das coisas em torneios? Não, eu já ganhei medalha porque o meu time era bom, assim, então eu ganhei medalha e também porque, como a vovó Juju sempre fala, todo mundo devia ganhar medalha. Caramba. E aí tem umas paradas que todo mundo ganha medalha, né? Igual a gente fica zoando que a maratona, essas maratonas que a galera faz. Do aterro, todo mundo ganha medalha, pô. Eu acho que eu tive umas meia dúzias, assim, de natação. Negócio de judô, tu não fez judô, essas paradas? Eu fiz jiu-jitsu, moleque, mas eu nunca competi. Eu detesto esporte, cara. Eu gosto de praticar esporte de forma lúdica. Sim. Eu gosto de praticar sem compromisso. Por isso que eu sou ruim. o atleta ele tem que amar a competição, querer ganhar. Eu não tenho muito essa coisa, não. Eu acho que dá trabalho, suar aquela sua dor ali, aquela coisa. Eu prefiro ficar tranquilo. O esporte da minha vida foi basquete, assim, cara. É o que eu mais levei a sério, né? Acho que eu não sei nem quicar a bola. E eu alto, as pessoas falam... Você é alto, você tem que jogar basquete, você tem que jogar vôlei. Não, eu não quero jogar nada. Eu gostava de basquete. Basquete era uma coisa que... antes não tinha... Existia até, mas eu não tinha TV a cabo nem nada. Então, assim, eu só via basquete na Bandeirantes, num programa que tinha específico de basquete sexta-feira à noite. Então, tinha o NBA Action, que mostrava os grandes momentos da NBA. E aí eu sempre tinha um jogo e tal, não sei o quê. E aí, sem querer, eu descobri que depois do jogo, da NBA, não sei o quê, na Bandeirantes, se você continuasse no canal, ia ter o Sexta Sexy. Famoso. Fizemos um bloco chamado Sexta Sexy, diga-se de passagem. Ou seja, foi um momento da minha adolescência importante. Sim. Porque eu começava no basquete, me amarrava no basquete, depois eu me esticava um pouco para ver um soft porn. Um atleta. Um soft porn ali do Sexta Sex da Bandeirantes, cara. Que doideira. Sim, muito bom. Luciano do Vale. Acho que a gente encerra com o Sexta Sex, hein? 11h30. Pode ser. Nosso primeiro, né, podcast, nosso primeiro episódio. Nosso primeiro, falamos sobre primeiros. E eu fiz a primeira abertura, você vai fazer o primeiro encerramento. Então é isso aí, galera. Nosso primeiro podcast aqui. Espero que a gente se veja novamente. Da próxima vez, quem sabe, com um convidado e o nosso patrocinador, que teremos em breve também. Já pode falar? Não vou falar então do patrocinador, mas nós teremos em breve, a gente espera... O primeiro patrocinador. O primeiro patrocinador. É isso aí, obrigado e até a próxima.